Boa noite, Shabbat Shalom. Estamos aqui hoje em mais um culto de oração, de comunhão e de partir do pão. Sejam todos bem-vindos. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o abraço de todo um povo que está aqui comigo na plataforma do Zoom. Glória a Deus, estamos aqui com a Dani Rubi, com a Silmar, com o Bruno, com a Suzel, com a Maria, com a Ana, com a Thalita, com o Micael, com a Thalita do Jefferson. E você é bem-vindo também. Gostaria que você comentasse aí a live, aonde você está, de qual cidade, como está o som, como está o vídeo. Se você sentir no teu coração também, compartilha essa palavra, essa live. Hoje nós estamos aqui no culto de comunhão, de oração e de partir do pão. Começamos às 20 horas, já tivemos um tempo de adoração, de louvor ao Senhor pelo Zoom. E eu estou vindo aqui hoje pelo Facebook trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E que essa palavra possa gerar em nós um alimento para as nossas vidas, amém? Uma porção da Torá onde fala sobre obediência e súplica. Onde eu supliquei, né? Então nós lemos em Deuteronômio 3:23, que fala assim: roguei então a Deus, que nós possamos rogar a Deus essa noite, amém? Deuteronômio 7:11 também diz assim: observa, pois, os mandamentos de Deus, que nós possamos observar os mandamentos de Deus e obedecer os mandamentos de Deus, reconhecendo, né, como é bom reconhecer e obedecer os mandamentos de Deus, entendendo que nós temos alegria e prazer quando nós obedecemos a Deus. Então sejam todos bem-vindos. Eu não sei quem está online aí pela plataforma que eu uso aqui, então se você puder deixar um comentário, né, mandar um coração, compartilhar essa live, é bem-vindo. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, o pessoal aqui do Zoom. Vamos abrir a Bíblia também em João 6, 41 a 59. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Senhor, te damos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Torá, que é luz para os nossos caminhos. Assim como Yeshua, Senhor, é luz, a Torá é luz, porque Yeshua é a palavra. Ele, a Torá, manifesta do amor, da graça de Deus para as nossas vidas. E te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que nos sustenta, que nos alimenta. Fala conosco hoje, Senhor. Te damos graças, em nome de Yeshua. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler João 6, 41 a 59, para a gente poder meditar brevemente na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ele não é compreendido pelos religiosos da época. Então diz assim no versículo 41: então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Aleluia! Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. E em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Marque esse versículo no teu coração. Yeshua diz: eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é
é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a de comer a sua própria carne? Então, Yeshua os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia! Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Vou repetir esse versículo. 57, presta atenção. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido pelos vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Aleluia. Versículo 59. Essas verdades disse Yeshua enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Aleluia. Senhor, te damos graça pela palavra. Fala conosco, te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Ora eu vou olhar aqui pro Zoom, ora eu vou olhar pelo Facebook e ora eu vou olhar pelo meu rascunho. Então, tá? Peço aí desculpa, não fiquem constrangidos se eu estiver olhando para baixo aqui, porque eu estou olhando aqui na minha colinha, amém? Glória a Deus. O Senhor foi falando conosco, nós estamos aqui em unidade, Ribeirão Preto com Rio de Janeiro e Israel, meditando sobre a Torá, a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, ensinamento da Torá, que são os mandamentos de Deus para nós, amém? E o Senhor nos deu essa porção hoje, sobre o pão da vida, sobre como nós podemos caminhar uma vida de obediência ao Senhor, suplicando a Ele, assim como Yeshua suplicou, assim como Moisés suplicou ao Senhor, que nós possamos hoje trazer essa realidade para nós, para as nossas vidas hoje, nesse tempos de lutas, né? E de tanta confusão, ideológicas, né? Eu te pergunto, que caminho que nós vamos seguir? Existe um caminho, e ele chama Yeshua. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. Amém? E com base nesse texto de João, eu comecei a escrever algumas coisas que eu quero refletir contigo essa noite. Primeiro que a religião, que o sistema religioso não compreende Yeshua. Foi assim, amém? Se você pegar Marcos 1, 2, 3, você vai ver os religiosos, os fariseus perseguindo Yeshua, criticando Jesus, amém? Né? E quando nós começamos a ler a palavra, e nós vemos aqui a religião, o sistema, né? Sempre perseguindo, né? Os ensinamentos de Jesus. E quando Jesus ele ia ensinar, e ele falava assim, ó, está escrito, tá? Yeshua tirava da onde essas palavras? Eu te pergunto. Yeshua tirava da Torá, amém? A Bíblia é nova, ela tem 1200 anos, né?
Então ela é nova. Antes o que usavam para poder ensinar era a Torá. Então Yeshua estava usando a Torá, ok? Para poder ensinar ali, né, para os religiosos, para os seus discípulos. Então a religião, ela não compreende muitas das vezes as palavras do reino. E nós precisamos trazer a verdade da palavra do reino de Deus, porque o nosso único objetivo, a nossa única missão é sermos submissos ao Senhor, porque a missão é dele. A restauração já começou desde Abraão, quando Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Ali já começou o plano de Deus, né? Ali já foi um prenúncio, né? Que Yeshua viria morrer por nós, né? Um cordeiro seria dado, não é verdade? E glória a Deus, e Yeshua aqui, ele estava conversando e ensinando, e muitas das vezes os religiosos murmuram, né? A gente vê aqui os religiosos murmurando, falando mal, cochichando, e Yeshua queria ensinar, e eles chegaram ao ponto de confrontar, né? E Yeshua ensinou e começou os fariseus, querendo ensinar para eles quem enviou Yeshua. O Pai enviou Yeshua, amém? Yeshua e o Pai são um. Então nós precisamos ter esse entendimento que Jesus e o Pai são um. A palavra de Deus diz isso, ok? E quando Jesus foi batizado, né, o céu se abriu e Deus disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Que nós possamos ter alegria em Yeshua, em Jesus, e que possamos ter alegria também no Pai. Como nós vamos ter alegria no Pai? Obedecendo o Pai. Nós precisamos obedecer, caminhar, suplicar a Deus, clamar ao Senhor. Amém? Então Yeshua aqui estava ensinando, e ele falou assim, não murmurem entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, a atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Yeshua estava dizendo aqui que ele era um com o Pai, e o Pai é um com ele. E ali Yeshua estava ensinando a Torá, dizendo, está escrito, e quem ouve o Pai e aprende com o Pai, vem a mim. Yeshua estava ensinando isso. Vem a ele, chega a ele, e ninguém vê o Pai se não ver Yeshua. Então nós precisamos entender que existe um caminho. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Está dizendo que ele é o caminho. Não tem como chegar ao Pai se não for por Yeshua. Ele deixou bem claro aqui, nós lemos aqui hoje. Está escrito nos profetas, está escrito o quê? Na Torá, nos mandamentos, nas leis de Deus, que foi escrito pelos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Nós temos vivido um tempo da super graça, da graça, porque a graça me basta, porque a graça para mim é suficiente. Glória a Deus, por um certo ponto você tem razão, mas por um certo ponto você está errado, porque Yeshua não veio abolir a lei, ele veio tirar a condenação da lei. E ele mesmo diz, por diversas vezes, que ele não veio para tirar a lei, ele veio tirar a condenação da lei. Então nós precisamos olhar para o Pai. E Yeshua em Mateus também ensina que quem são os filhos de Deus? Aqueles que obedecem, escutam os mandamentos do Pai. Então nós precisamos ter um entendimento, e que nós precisamos aprender a ser obediente a Deus. Ser obediente às palavras de Deus, aos ensinamentos de Deus. E é muito simples. Nós vamos ver em toda a Torá 613 mandamentos. Ai, Kleber, mas como eu vou obedecer aos 613 mandamentos? Eu confesso, é impossível, amém? Mas Deus instituiu 10 ali, para que a gente possa viver aqueles 10 mandamentos. Deixa eu te dizer, você quer ser feliz?
Você quer ter uma vida, viver uma vida de graça, de glória em glória em Yeshua? Viva os 10 mandamentos do Senhor. É isso que ele estava querendo ensinar aqui. Dizer aqui. Assim, aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Aqueles que escutam o Pai, aprende com o Pai, vem a Yeshua. Essa é a verdade. E aquele que crê em Yeshua tem a vida eterna. Então não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Se você, os deuses, amém? Que a Bíblia se refere a vários deuses, a Mamon, a Rassatã, que é o adversário, amém? Eles podem até te dar riquezas, mas eles não te dão salvação. Eles não te dão prosperidade. Só tem um que te dá salvação, prosperidade. Amém? E é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é pela graça dele, é pelo amor dele. E Jesus, ele se apresenta aqui dizendo, né, no versículo 48, amém? Eu sou o pão da vida. Aleluia! Ele está dizendo que aquele que crer em mim, vida eterna. Olha que lindo, irmão. Yeshua se doou pelas nossas vidas. Amém? Ele se doou, ele se entregou. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo. Ele não precisava passar por isso. Mas ele é o pão da vida. E aqui eu quero fazer uma comparação, amém? Que é super importante nessa porção para a gente entender que Yeshua é o pão da vida. Ele se apresenta como eu sou. Aí eu quero te fazer uma comparação e te levar lá em Êxodo 3,14. Quando Moisés recebe um anjo, ok? A figura de uma sarça ardente, ok? Que não se consumia. Depois, se você quiser até meditar, é lindo aqui. Apresenta para Moisés através de um anjo, amém? Né? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E essa sarça não se consumia. E no versículo 13 de Êxodo 3, diz assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for os filhos de Israel, né, aos egípcios, amém? Ele acrescentou, né, Moisés, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e eles me questionarem, qual é o seu nome? O que eu devereis dizer? Então, versículo 14, afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha que lindo. Eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, essa palavra de Deus, forte para Moisés, para o povo de Israel, para os hebreus, para ele dizer isso, também para os egípcios. Que coisa linda. Nós lemos Mateus, onde Yeshua se apresenta como eu sou o pão da vida, porque ele é o pão da vida, e nele há vida, amém? Aí ele se apresenta aqui no Antigo Testamento, e Yeshua se apresenta para Moisés como eu sou. E a Bíblia diz também que Yeshua e o Pai são um só. O Pai e Yeshua são um. Então quem se apresentou aqui para Moisés? Yeshua. Yeshua disse, vai lá e diz para ele, eu sou o eu sou. E olha que forte, irmãos. Quando Moisés se apresentou para Faraó,
Não é verdade? A palavra de Deus diz que ele é o primogênito, o unigênito do Senhor. Olha que lindo, com um olhar profético. E Yeshua queria mandar um recado para Faraó. Olha, Faraó, eu sou o primogênito do Pai. Eu sou o primogênito, o unigênito, a quem tem todo o poder. Se você for teimoso. Quem desobedece a Deus traz maldição. E quem obedece a Deus traz bênçãos e salvação. Se você desobedecer ao Pai, isso vai gerar morte em você. Muitas das vezes a gente acha a graça me basta. A graça sem a lei, irmãos, ela se torna uma desgraça. Ela se torna, melhor dizendo, uma sem graça. Que é a tradução da desgraça. Sem graça. Fora da graça. Por isso que Yeshua diz que ele veio para tirar a condenação da lei. Amém? E por isso que o anjo da morte que matou os primogênitos dos egípcios e dos hebreus que não aceitaram o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés ali, amém? O Deus de Moisés, também morreram. Porque o anjo da morte é Yeshua. Eu sou o que sou. E ele protegeu os seus filhos. Deus, quando a gente obedece ao Senhor, Yeshua nos protege. Se a gente for ler em Jó, Hassatã, que é o adversário, tirou tudo de Jó. A única coisa que ele não tirou de Jó foi o quê? A vida. Por quê? Só pode tirar a vida aquele que deu a sua própria vida. Por isso que Yeshua, eu volto em Mateus, se apresenta como o pão da vida. Porque ele é o pão que desceu do céu. E é isso que muitas das vezes a religião não reconhece. Que Yeshua é o pão e que nele há vida. Isso aconteceu com os religiosos na época que viviam a lei de Moisés. E aí Jesus estava ensinando. Aquele maná que caiu do céu não vai ser mais suficiente. Porque eu sou o pão da vida. Não é isso? Né? Então, Jesus estava dizendo que agora gerou o que? Um novo tempo. Deixa eu dizer, na nova aliança, na Brit Hadashah, porque nós estamos lendo aqui a Brit Hadashah, Mateus, a nova aliança, amém? E Yeshua diz que há vida nele. A vida, o que gerou morte, agora há vida nele. E se a gente olhar para ele, reconhecer ele como nosso único Senhor, Salvador e suficiente, obedecer os mandamentos do Pai, isso vai nos conectar com a família do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, isso vai gerar vida em nós, isso vai gerar salvação em nós. E quem obedecer ao Pai, aleluia, né? E serão ensinados por Deus, sendo assim aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Aleluia. Yeshua se doou. Então nós precisamos o quê? Reconhecer. Precisamos provar, viver e reconhecer que Yeshua, ele se fez carne e ele sacrificou a sua vida pelas nossas vidas. Ele se entregou naquele madeiro, onde que o sistema de Roma fez uma cruz lindinha, bonitinha para ser vendável. Mas Yeshua morreu no madeiro, pela minha vida, pela sua vida, por Israel, pelo seu povo. E quem reconhecer ele como o seu único Senhor, Salvador e suficiente, tendo o Pai, ok, que ensina o Filho no melhor caminho, aleluia, isso vai gerar vida em nós. Então nós precisamos reconhecer que ele é o pão da vida. E como é bom falar do pão da vida, né? No Shabat, onde nós vamos poder aqui provar da comunhão, da oração e do partir do pão, da comunhão com os nossos irmãos, né? Da ceia
do pão, do vinho, do trigo, do pão que simboliza a presença de Deus, do vinho que simboliza a alegria. Aleluia! Mas se você entender que Yeshua, ele é o sangue, ele é o que? Ele é nova aliança, ele é o novo cordeiro, ele é o cordeiro. Agora não precisa mais matar animal. Ele se fez, ele se entregou, e há poder no sangue dele, porque ele se entregou. Ele se entregou e nós não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais matar galinha, irmãos. E Yeshua morreu por nós. Hoje é aqui, ó, é dentro do seu coração, é dentro do nosso coração. E é isso que ele quer ensinar para mim e para você. Não deixa a religião te separar de Yeshua, porque a religião questiona Yeshua. A religião persegue, sempre perseguiu e persegue até hoje. Por isso que muitas vezes nós declaramos que Babilônia caia. A Babilônia é todo sistema religioso. Aleluia! E se você for ler ali em Mateus 24, onde Yeshua ele dá um pré-anúncio da sua volta, como será nos fins dos tempos. E Jesus, ele diz, ele ensina que hoje ele não habita mais em templos construídos por homens, mas dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Hoje nós nos tornamos o quê? A igreja do Senhor, glória a Deus. E eu sei que é importante a gente viver como carral, congregação, isso é bênção, porque nós estamos aqui hoje como uma congregação. Eu não quero tirar aqui a função da congregação, não, mas precisamos colocar as coisas em ordem. Você é a igreja, e Jesus, ele quer se revelar a você, porque ele é o pão da vida. Foi ele que morreu por você. A tua fé, a tua esperança, a tua expectativa precisa estar nele. Não cria ídolos para você. Seja ídolos de imagens ou de pastores. Não podemos criar ídolos. O véu foi rasgado. E Yeshua morreu por nós. E é isso que ele quer nos ensinar essa noite, para que possamos reconhecer e obedecer a ele, e abrir mão, porque a Bíblia diz que ele é a verdade. Amém? Aleluia! Se você concorda comigo, diz um amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, quem permanecer nele, ele permanecerá em vós. Se a gente olhar para ele, permanecer nele, obedecer os mandamentos do Pai, ele permanecerá em nós. Aleluia! E aí ele diz assim, assim como o Pai que vive, enviou Yeshua, ele vive por causa do Pai. Assim aquele que vive, assim aquele que se alimenta de Yeshua, que é a palavra, amém? Ele é o alimento, ele é o pão da vida, viverá por causa dele. Hoje eu vivo por causa dele. Hoje você vive por causa dele. Nós vivemos por causa dele, porque ele é o pão da vida que desceu do céu. Aleluia! Aleluia! Não é mais o maná que foi comido pelos vossos antepassados, pelos vossos pais, ele está ensinando. Mas agora é comigo o negócio, ele falou. Agora eu sou o pão, e quem comer desse pão viverá para sempre. Aleluia! Era isso que ele ensinava na sinagoga. E por várias passagens nós vemos Yeshua nas sinagogas ensinando. Assim como os religiosos, quando pegou aquela mulher em adultério, ok? Pegou e levou ela para o meio e falou assim, aqui Yeshua, essa mulher foi pega em pecado, em adultério. Ele apontou aquela adúltera, né, para o sistema religioso, ela era uma adúltera, amém? Quantas vezes nós vemos isso dentro do sistema religioso, onde as pessoas querem apontar os pecados das pessoas. A Yeshua, mais uma vez, né, ensinando para os religiosos. Quem não pecou, atire a primeira pedra.
Deixa eu te dizer, Yeshua protege o pecador. Enquanto a religião aponta, Yeshua traz para perto e ele perdoa. E ele escuta, ele cuida. Ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de você, porque nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos obedecer os mandamentos do Pai. Por isso que nós precisamos reconhecer que só Ele é Deus. E que Ele é o pão do céu. E que nele o Pai tem a alegria. Você quer ter alegria no Pai? Olha para Yeshua. Você quer ter alegria? Você quer que o Pai olhe para você e fale assim, esse é meu filho amado? Será que as nossas atitudes, as nossas escolhas, têm gerado alegria no Pai? Será que nós estamos vivendo uma fé onde o modelo é Yeshua? Ou onde o modelo são os sistemas religiosos? Você vive uma religião ou você vive Yeshua? Isso é muito sério, irmão, porque às vezes a fé que você vive não é a fé de um judeu, Yeshua, porque ele é um judeu, eu não sou judeu e nunca vou ser um judeu. Amém? Mas Yeshua era um judeu, ok? E a nossa fé, ela é judaica cristã. É a minha fé, é a sua fé, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Reconhecendo Yeshua HaMashiach, Cristo Messias, como Messias, amém? É a nossa fé. Aí eu te pergunto, você tem vivido uma fé olhando para o modelo de Yeshua ou para o modelo farisaico? Ou para os modelos das religiões? Porque a religião divide, mas Yeshua une. Aleluia! Ele nos une. E o adversário não pode tirar a sua vida. O adversário não pode tirar a minha vida. Só pode tirar a vida de alguém aquele que deu a vida por alguém. Aleluia! Por isso que Yeshua, ele diz, eu sou o pão da vida. Por isso que ele disse a Moisés, e foi ele que apareceu ali na sarça ardente, como Deus, porque ele e o Pai são um só. Assim como a Torá, quem escreveu as leis, olha isso, quem escreveu as leis para Moisés? Yeshua, porque ele é a palavra. Ai, Kleber, meu Deus, é verdade, e agora? E agora? Nós precisamos desconstruir tudo o que o sistema religioso foi jogando em nós, para que a gente possa conhecer a verdade. Porque se a gente conhecer a verdade, nós seremos o quê? Libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Yeshua que escreveu os mandamentos para Moisés. Foi Yeshua que foi lá e teve um encontro com Moisés na sarça. O anjo da morte que matou os primogênitos do Egito era Yeshua. Aleluia! Porque ele só pode tirar a vida daquele que deu a vida por alguém. Aleluia! Que nós possamos, nesse Shabat, reconhecer os mandamentos do Senhor. Porque quando eu vou contra os mandamentos de Deus, a Bíblia diz, a Torá diz, amém? Que nós pecamos e que o salário do pecado é a morte. Aleluia, é isso mesmo, Suzel. A forma como vemos Deus irá determinar isso e muito o nosso estilo de vida. Aleluia, é isso. Nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o anjo da morte. Eu sou o pão da vida. Eu sou o que sou. Porque o Pai e o Filho são um só. Aleluia. E Ele é o primogênito, o unigênito do Senhor. Aleluia. Isso gera vida em nós, irmãos. Isso gera uma liberdade, ok? Isso gera uma liberdade em nós para com Yeshua. E nós começamos a entender que o nosso Deus não é velho e nós vivemos um novo. Não, Deus ele não é velho, Ele é eterno. Ele é eterno. Aleluia. E que nós possamos reconhecer isso.
aonde Yeshua, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E no versículo 17, para a gente finalizar, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, que eu e você, a partir de hoje, que nós possamos viver por causa de Yeshua, que nós possamos viver por causa do eu sou, o que sou. Esse é o nome dele, esse é o nome de Deus. Aleluia. Assim aquele que se alimenta dele, e alimento é o que? Palavra, amém? Ele é a palavra, Yeshua é a palavra manifesta, a palavra escrita é ele. Aleluia. Viverá por minha causa. Aleluia. A graça de Deus nos mandamentos. Tem alegria, tem a vida nos mandamentos. Aleluia. Olhe para Yeshua, porque ele é o pão da vida. Aleluia. E essas verdades disse Yeshua quando ensinavam nas sinagogas. E aqui eu quero deixar um ponto de interrogação. Muitas das vezes nós queremos pregar para quem está perdido lá fora. Nós estamos chegando num tempo que nós vamos precisar pregar para aqueles que estão dentro da congregação, assim como Yeshua fazia. Que ele estava aqui numa congregação, não é isso? Porque muitos não reconhecem Yeshua. Precisamos estabelecer a verdade, que é Yeshua, que possa ser um estilo de vida para nós, e que possamos reconhecer, obedecer e clamar ao pão da vida. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, irmão, que essa palavra queimou no meu coração, e Deus começou a falar ao meu coração sobre Yeshua, sobre a primogenitude dele, que ele é unigênito. Aleluia. Que ele é o começo, ele é o princípio, né? Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Que nós possamos estabelecer a nossa verdade, a verdade dele, como estilo de vida para nós. Abre mão, abre a mente, não a mão, abre a mente. Porque Yeshua é a rocha, ele é a pedra angular. Aleluia, é ele que te sustenta. A cobertura te limita, a pedra angular te sustenta para você crescer. Porque o ministério não é seu, o ministério é de Yeshua. Melhor, o ministério é do Pai de Yeshua. E Yeshua está numa missão, que é obedecer o Pai. E a nossa missão aqui é obedecer o Pai. A restauração já começou no Pai. Nós só precisamos reconciliar o povo para com Deus. E essa é a nossa submissão. Aleluia. Que Deus possa encher teu coração. Que Yeshua possa se manifestar no seu coração. Porque ele é o pão da vida. E o quarto mandamento da Torá diz que ele é Senhor do sábado. E ele criou o sábado, o Shabat, para mim e para você. Porque ele é Senhor das nossas vidas. Ele te criou e ele me criou. Shabbat Shalom, pessoal do Facebook. Eu vou continuar aqui com o pessoal do Zoom agora. Vamos ter nosso tempo de comunhão. Amém? Do partir do pão. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Yeshua. Amém? Beijo no coração. Tchau.